A maioria das pessoas, ela não vive, ela sobrevive. E o engraçado é que elas nem percebem isso acontecer. O pior de tudo é que elas nem percebem o tempo passando e as coisas vão acontecendo. Se você sente que sua vida poderia ser muito maior e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. A maioria das pessoas acham que na vida tudo seria luxo, dinheiro, só isso. E elas não pensam assim, que tem algo que devemos pensar também, né, analisar, que é controle emocional, disciplina, clareza e propósito. Então, se a gente só para e pensa, nossa, o dinheiro, o luxo é tudo, sem ter um propósito, sem ter clareza, né? Sem ter uma disciplina, as coisas não acontecem de forma que a gente precisa, né? Porque não é sobre ter tudo. Porque assim, tem muitas pessoas que têm tudo, né? Tem muito dinheiro, tem muitos carros, muito luxo. Só que assim, o importante é não ser dominado por eles. A maioria das pessoas, elas não tem disciplina, não tem clareza, né? Não tem propósito, e aí elas acabam se levando, né? Sendo dominado pelo dinheiro, pelo luxo, e a cabeça, né? Assim, sua mente, ela não tem assim aquele propósito, né? De como ela tem se tornado, né? Qual é os seus sonhos. Então, é isso que eu quero chegar no ponto. O foco disso é ter controle emocional, né? Controlar a mente, ser disciplinado, porque se a gente controla a nossa mente, a gente controla a vida, a gente controla nossos impulsos e o que a gente faz, assim, né? Em torno de qualquer situação, a gente se dar bem em qualquer situação. Eu digo isso porque, assim, lógico, né? Que todos nós já passamos por muitas coisas na vida. Eu, por exemplo, um exemplo, se você está no meio de uma situação que você quer se dar bem nessa situação, e você controla, né? Seus impulsos, você controla principalmente a mente, você vai se dar bem. Então, como é que é controlar a mente? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me, praticamente, né, dominar? Como é que eu vou me disciplinar? E é isso. Praticamente, se a gente controla, né, nossa mente, a gente controla a vida, e se a gente não controla, a gente reage a tudo. E isso começa, né, é o que a gente chama, né, os problemas vão acontecendo e é o que começa a gerar problemas. Então, a gente temos que agir dessa forma, né, saber controlar. Então, o fator principal, né, que eu quero explicar é assim: se a gente para pensar, a gente está no meio de uma situação, uma situação, pode ser uma situação ruim, uma situação mais simples, e a gente precisa, né, ou quer resolver, então a gente para e analisa. Peraí, como eu posso resolver essa situação me dando bem, né? Praticamente não me afetando, né? Porque tem muitas situações que a gente é afetado, né? Emocionalmente, fisicamente. Então, assim, um exemplo nisso você precisa, mas você quer. Vou dar um exemplo na escola ou em uma situação mais assim mais séria, né? Você precisa resolver algo mais difícil. Você precisa ir para algum lugar. Um exemplo, se você precisa conversar, um exemplo, com o seu chefe no trabalho, você precisa ir numa entrevista de trabalho e se dar bem nessa entrevista. Esse é um fato, né? Muitas pessoas precisam disso. E aí vem, como é que eu vou me dar bem nessa entrevista de emprego? Como é que eu vou falar com uma pessoa, né? E conversar muito bem? Como é que eu vou ganhar esse emprego, né? Na verdade, né? E vem esse fato. Primeiro a gente para e analisa, né? Porque a nossa mente, ela é sabotadora. A nossa mente, ela começa a nos diminuir, começa a nos julgar, justamente porque ela, na verdade aqui, justamente porque ela tá no efeito de, como eu posso dizer, um efeito de proteção. A mente é assim, ela primeiro ela
se protege, e aí ela começa a nos sabotar e fala: você não vai se dar bem, você vai passar vergonha, você vai não vai passar na entrevista, seu chefe não vai gostar de você. E aí a gente começa a se levar, dar em conta e falar: não, é isso mesmo, eu não vou me dar bem, eu vou ficar numa situação que não vai dar certo. E aí começa, né? Essa é a situação que nos diminui, é uma situação que não devemos deixar acontecer, até porque a nossa mente mente, ela mente pra gente mesmo. E isso é o segredo, né, de nos prever, né, nos precaver e dizer assim: peraí, isso é verdade? Não, é verdade, eu não vou me dar bem? É isso mesmo? Aí a gente analisa e esse é o ponto, né, que fala: não, isso tá errado, eu vou me dar bem sim. E aí sim, a gente começa, né, para e analisa e diz: não, eu vou me dar bem, essa é a verdadeira situação, eu vou chegar onde eu quero. E aí a mente, ela é controlada. Porque assim, muitas vezes a gente acorda, né, sem nenhuma vontade, né, sem prazer nenhum em levantar da cama. Isso aí já é o que? A gente perde praticamente o nosso dia. Por isso mesmo, porque a gente já acorda sem disposição nenhuma em ter vontade, né, de passar aquele dia em paz. E isso aí já é o que? Acabou o dia, o nosso dia. Outro fator também, né, é se alguém, né, alguma coisa, ou no trânsito, ou no trabalho, alguém nos irrita, já perde o dia também. Já é outro problema, né? A mente também nos afetando, porque se a gente controla, né, esses impulsos, na verdade, isso, a gente tem um dia tranquilo. Por exemplo, se a gente vê que alguém está nos irritando no trânsito, alguma coisa, a gente fala: peraí, meu Deus, pessoa abençoada. E praticamente a gente não é afetado. A gente respira fundo e pensa assim: não, essa pessoa não vai não vai estragar meu dia, não vai estragar o final de semana, porque eu estou bem. E aí sim, a gente começa a nos controlar, a gente começa a repensar mais, né, em tudo, né? E aí a gente vai se dando bem, justamente porque esse é o controle, né? Controlar emocionalmente para não deixar levar a situação para o nosso pensamento, né, e nos afetar emocionalmente. Porque assim, qualquer coisa pode nos afetar emocionalmente, né? Um exemplo pode ser também em qualquer área, né? A área de relacionamento, qualquer situação. E isso a gente praticamente não está no nosso controle total, quando nos deixamos, né, ser afetado por qualquer situação. Muitas coisas também, né? Muitas vezes a gente é afetada tendo situações simples. Uma situaçãozinha que a gente pode falar: ah, não, isso não é nada, mas a gente acaba nos afetando e acaba praticamente, né, destruindo, né, o dia inteirinho das pessoas. A gente fica triste, a gente fica recaído, algumas pessoas choram, o dia não fica bem, perde o apetite ou come demais. E isso é justamente porque ela não está no controle emocionalmente da sua mente. Isso aí. E a dica fácil, né, é respirar conscientemente, respirar profundamente, pelo menos assim, contar até 10. Respirar, solta o ar, respirar profundamente até 10 e pensar, né? Pensar em tudo que é bom e isso vai fazer o nosso corpo e a nossa mente estar no estado mais profundo e melhor. Só de fazer isso, esse exercício, a gente nos vai sentir muito bem. A gente vai ficar em estado mais emocional melhor e vai ficar melhor do que não fazer isso. Porque a disciplina sustenta. Isso é uma disciplina, a gente está nos disciplinando nossa mente e o nosso corpo. Mesma coisa de uma educação física, né? A gente ir para academia todos os dias. Essa disciplina é a nossa disciplina da nossa mente, da nossa alma. Então, é fazer isso que vai dar certo. Respirar profundamente, pelo menos, né? Do jeito que você quiser à noite, colocar uma musicazinha suave, leve. E aí,
vai dar certo. Então, como é viver uma vida extraordinária? Como viver cada dia melhor? Dica simples, né? A gente pode viver 1% melhor cada dia, né? Praticando essa disciplina, a gente ter um objetivo, né? Focar no que quer, né? Até porque a gente tem, muitas pessoas para e pensa também assim, peraí, mas eu não tenho rumo, eu não sei para onde qual é o meu objetivo, mas a gente temos que ter um objetivo, até porque assim, todos nós temos sonhos, objetivo, né? Focar naquilo que a gente quer. Não devemos viver sem rumo, a gente tem que parar e pensar, peraí, o que eu quero? Escreva no seu caderno, um caderninho, uma agenda, alguma coisa, o que você quer fazer esse ano de 2026, né? Eu quero viajar, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Então é isso. Então você anota no seu caderno o que você quer, e aí sim, você tem um foco, praticando a disciplina, e aí sim, você terá um caminho, né, para percorrer. Até porque a gente temos que ter clareza, né, mostrar para nossa mente o que quer. Se a gente tem clareza, pedir é o essencial, né? Porque a gente já sabe o que quer. Esse aí também é um dos fatores. Então, né, manter a disciplina, né, no que a gente quer, né, para nossa mente não nos sabotar, para nossa mente ali saber ali, ó, eu quero isso, a nossa mente já acostumar, aceitar o que a gente quer. Então, disciplina totalmente, né? Ter clareza no que quer, focar nos nossos objetivos, né? Na nossa vida. E assim, outro ponto também é evitar distrações. Se a gente também, o que é evitar também distrações? A gente está focando no que a gente quer na nossa vida. Uma coisa importante também é evitar pessoas negativas, situações negativas para a nossa vida, né? Até porque essas distrações nos faz nos faz assim, né? Não conseguir exatamente o que a gente deseja totalmente, porque essas distrações acabam tirando o nosso foco. E aí sim, muitas pessoas atrai também aquilo que deseja também, né? E outra situação é a gente aceitar ligações, pessoas negativas na nossa vida. Não que a gente vai eliminar as pessoas, até porque tem muitas pessoas boas também que a gente gosta, mas está em nosso meio, mas elas são negativas, elas começam a falar coisas negativas. Inclusive, até quando você está dando certo em algum projeto, as pessoas também tem alguém, né, no nosso meio que começa a falar, não, essas coisas assim, eu acho que não vai dar tão certo pra você. E aí sim, essas pessoas é que você também tem que afastar da sua vida. Não que você tenha que eliminar, mas afastar pelo menos, né? Até porque quando você decide mudar, você tem que, né, criar a rotina, né? A disciplina para sua vida. No caso, disciplinar principalmente a mente, até porque a nossa mente, como eu disse, ela é como se fosse uma pessoa e o nosso corpo outra, né? Aí se a gente primeiro disciplina a nossa mente, o nosso subconsciente, o nosso emocional, a gente vai se dar bem em qualquer situação. Então, assim, você não precisa exatamente começar a fazer tudo hoje, né? Exatamente tudo hoje. Você pode, né, criar uma regra, né? Se disciplinar, né? Escrever no seu caderninho, ó, hoje eu quero fazer tal coisa. Escreva o que você quer. Amanhã vou fazer. Você pode fazer uma regra, né, de uma semana, o que você vai fazer durante uma semana para sua vida, né, sua mente, seu emocional ficar melhor, né, em situações, o que você quer durante uma semana, né, você vai conseguir. Isso é uma prática, né, que você está fazendo praticamente uma situação, né, de mudanças para a sua vida. Então é isso, meus queridinhos, se você decidir hoje mesmo, hoje eu quero fazer isso, amanhã eu vou fazer outra coisa, com certeza, cada dia que passa, sua vida não vai ser igual.
Cada dia vai ser 1% melhor, 2%, 3% melhor. Então, disciplina total, principalmente na nossa mente, né? Na sua mente, você vai, aquele exercício de respiração, né? Respirar, puxar o ar, soltar, contar pelo menos até 10. Isso é muito essencial, né? Para as pessoas que têm um pouco, né, de aquela ansiedade, aquela preocupação, uma coisa em situações, em diversas situações, né? Que elas acham que não vão se dar bem, mas elas conseguem, elas vão se dar bem, até porque as pessoas podem, você pode. Então, isso é só disciplina. Se você tem disciplina, se você faz da sua vida, né, ela sendo disciplinada, muda totalmente. Até porque, parando para pensar, ninguém vai nos salvar, ninguém vai te salvar. Às vezes a gente está numa situação tão profunda, em situações negativas, e a gente para e pensa, não, alguém vai me salvar, uma pessoa ou não sei, espiritual, alguma coisa. Mas assim, tudo bem, a gente pode ter esse pensamento, né? Até porque a nossa mente nos sabota, né? Então, ela sempre está em situação de, como eu posso dizer, né? Se protegendo, e aí sim ela acha que vai ter. Mas se a gente não começar da gente mesmo, se a gente não decidir hoje, né, eu vou fazer tal coisa, eu vou decidir, né, vou começar alguma coisa hoje, a gente não muda, né, porque a gente só começa a mudança a partir de nós mesmos, né, da ação. Então a gente temos que ter ação para fazer uma mudança na nossa vida, no nosso pensamento, né, no nosso emocional. Ou você muda ou tudo fica igual, porque assim, né, ninguém vai mudar a gente, ninguém, nem a gente vai mudar ninguém. Então é isso. Então, um pilar, né, de ter disciplina na nossa mente, né, é não reagir a tudo, né, saber ficar firme mesmo em dias ruins, né, isso é controle emocional. Até porque disciplina é fazer mesmo sem vontade, sem motivação nenhuma, até porque isso é uma ação. Então, mesmo se a gente está desmotivada, a gente temos que ter ação e fazer mesmo sem vontade. É ter objetivo, né? Falar, eu quero fazer isso, eu não estou motivado, mas eu vou fazer. Isso é ação, isso é disciplina. Isso é ter, né? Querer ter uma vida extraordinária, feliz, né? Com sucesso, com se dar bem em qualquer situação. É a mesma coisa de a gente acordar sem querer, mas continuar mesmo cansado. Isso é disciplina, é fazer, né, dar certo. Então, manter disciplina. Porque daqui a algum tempo sua vida vai mudar, ou alguns dias você vai ver, você vai notar a diferença emocionalmente, principalmente, e sua vida física, você vai ver. Saúde, né? Saúde mental, saúde física, você vai ver que você vai sentir bem, você vai ter pensamentos melhores, vai viver melhor. Isso é cada dia viver 1, 2% melhor, fazer sempre o melhor da nossa vida. Então, a vida que você quer já existe, mas ela existe uma versão diferente de você. A gente já sabe disso. Mas não acreditamos, a gente não pensa nisso. Então, pessoal, meus queridinhos, se esse vídeo fez sentido pra você, tocou pra você, se você acha que é pra você, se inscreve no canal pra mais vídeos e comenta, né? Se você quer uma vida diferente, uma vida extraordinária, comenta aqui, que aí eu vou fazer mais vídeos pra você. E você pode comentar também o que você quer falar.